Pai, minha vida contigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Senão eu vou pelo vento e perco meu tempo caindo em perigo. Hoje é o terceiro domingo da Páscoa. Portanto, continuamos nos alegrando com a boa notícia da ressurreição de Jesus e continuamos meditando sobre ela. O terceiro domingo da Páscoa também é conhecido como Domingo da Misericórdia do Senhor. Hoje é também o Dia Nacional da Diaconia na IACLB. Diaconia significa serviço de amor. Fé colocada em ação, prática do amor ao próximo, assim como Jesus viveu. O lema bíblico para esta nova semana é de Lucas 24, versículo 32. Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos expunha as Escrituras? Que a palavra de Deus também faça isso conosco, faça arder o nosso coração, que a palavra de Deus mexa conosco, nos toque, nos alimente e nos impulsione para a vivência da diaconia. Longe do meu Salvador, mas na glória desceu e seu sangue verteu por salvar a um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, hoje salvo me alegro em sua luz. Venho ouvir a falar desta graça sem par que nos deu um Salvador em Jesus. Mas eu surdo me fiz, converter-me não quis ao Senhor que por mim morreu na cruz. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Mas um dia senti meu pecado e tremi, vendo as penas da justiça e da lei. Apressado fugi, em Jesus me escondi, e refúgio seguro nele achei. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Quão feliz é então este meu coração a gozar daquele tão santo amor que levou meu Jesus a sofrer lá na cruz por salvar um tão pobre pecador. Foi na cruz que a tremer percebi meu pecado castigado em Jesus. Foi ali pela fé onde os olhos abri, e hoje salvo me alegro em sua luz. Estamos aqui reunidos em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Em Jeremias capítulo 4, versículo 14, lemos: limpe a maldade do seu coração para que você seja salvo. Até quando você vai continuar com seus maus pensamentos? Convido para nos colocarmos na presença de Deus, confessando os nossos pecados. Oremos. Deus da paz, da graça e do amor,
Confessamos a Ti que os nossos pensamentos nem sempre são puros e bons. Há maldade em nossos pensamentos e em nosso coração. Por isso, tantas vezes falamos o que não deveríamos falar e fazemos o que não deveríamos fazer. Por acomodação e egoísmo, repetidamente pecamos por omissão, por deixarmos de fazer a Tua vontade. Na Tua presença reconhecemos os nossos pecados e lamentamos por eles. Nossa fraqueza é muito grande. Perdão, Senhor, perdão. Nossos lares nem sempre têm sido um ninho de amor, respeito e paz. As redes sociais nem sempre têm sido usadas de forma consciente para o bem. Confessando, Senhor, a falta de limites no tempo dedicado às redes sociais, enquanto que para Ti muitas vezes falta tempo. Por tudo isso e muito mais Te pedimos perdão, Senhor, perdão. João Batista disse: façam coisas que mostrem que vocês se arrependeram dos seus pecados. Capítulo 3, versículo 8. Irmãos e irmãs, perdoados por Deus, vamos fazer coisas que mostrem que nos arrependemos e queremos viver vida nova. Viver o batismo é viver em arrependimento, é buscar vida nova todos os dias. Que assim seja. Amém. Fomos todos criados por mãos cuidadosas, moldados e livres à imagem de Deus. A vida Ele supre de luz e sustento, sinais da presença, saudade de Deus. Sinais da presença, saudade de Deus. Fomos todos chamados por voz calorosa, que inspira confiança, nos fala de amor. A água nos chama a um novo começo, se entrega confiante nos braços de Deus. Entrega confiante nos braços de Deus. As dores e os sofrimentos muitas vezes geram em nós desânimo e vontade de desistir. Nessas horas nós precisamos olhar ainda mais firmemente para a cruz de Cristo e lembrar que Jesus venceu a dor e a morte e nos trouxe esperança e salvação. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Convido para ouvirem a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 36b até versículo 48, onde diz assim: Jesus apareceu de repente no meio deles e disse: que a paz esteja com vocês. Eles ficaram assustados e com muito medo
e pensaram que estavam vendo um fantasma. Mas ele disse: por que vocês estão assustados? Por que há tantas dúvidas na cabeça de vocês? Olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer, pois um fantasma não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo que eu tenho. Jesus disse isso e mostrou as suas mãos e os seus pés. Eles ainda não acreditavam, pois estavam muito alegres e admirados. Então ele perguntou: vocês têm aqui alguma coisa para comer? Eles lhe deram um pedaço de peixe assado, que ele pegou e comeu diante deles. Depois disse: enquanto ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito na lei de Moisés, no livro dos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a mente deles para que eles estendessem as escrituras sagradas e disse: o que está escrito é que o Messias tinha de sofrer e no terceiro dia ressuscitar, e que em nome dele a mensagem sobre o arrependimento e o perdão dos pecados seria anunciada a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Até aqui, esta leitura. Convido para uma palavra de oração. Amoroso Deus, agradecemos-te pelo tempo pascal que estamos vivendo. Agradecemos-te por podermos continuar celebrando a vitória da vida sobre a morte. Nos alegramos com a aparição de Jesus aos seus discípulos e te pedimos uma fé firme e inabalável, uma fé que se alimenta e se fortalece na tua palavra e que não precisa ver para crer. Abre a nossa mente e o nosso coração para entender as Sagradas Escrituras, confiar e viver o Teu Evangelho. Capacita a pastora Maria Helena na pregação da Tua Palavra, que ela seja uma mensageira Tua e que sejamos servos fiéis e dedicados a Ti. Por Cristo Jesus, na unidade do Espírito Santo. Amém. Estimados irmãos, estimadas irmãs, a partir da leitura do Evangelho de hoje, convido vocês para meditarmos sobre marcas. As marcas que Jesus carregou no seu corpo e as marcas de amor que nós também podemos assumir. O texto de hoje nos diz que os discípulos de Jesus vivenciaram diferentes experiências. Passaram por medo, susto, dúvidas, incredulidade, mas também experimentaram alegria, admiração, partilha, testemunho. Tudo isso fez parte da vida dos discípulos de Jesus e também faz parte da nossa vida. Quando Jesus apareceu para os discípulos após a sua ressurreição, eles ficaram assustados. Eles ficaram com muito medo e pensaram que era um fantasma. Na verdade, fantasmas nem existem. Mas eles estavam tão assustados e com tantas dúvidas na cabeça que eles não acreditaram que era Jesus que estava ali. Para acabar com as dúvidas deles, Jesus disse: olhem para as minhas mãos e para os meus pés e vejam que sou eu mesmo. Toquem em mim e vocês vão crer. Ao dizer isso, Jesus mostrou as marcas nas suas mãos e nos seus pés. Jesus carrega as marcas de sofrimento, as marcas da cruz, a marca dos pregos. São sinais visíveis que demonstram
a vitória da vida sobre a morte. Para provar que ele realmente está vivo e que é ele que está na frente dos seus discípulos, Jesus pede algo para comer. Ele come peixe assado na frente deles. Com isso, Jesus quer dar mais uma prova real e absoluta de que ele realmente ressuscitou e que é ele que está ali com eles, dissipando toda e qualquer dúvida. Caros ouvintes, o amor de Jesus por nós deixou marcas em seu corpo. E nós também carregamos marcas de amor em nosso corpo? Quais são as marcas que nós temos em nosso corpo? Talvez algumas cicatrizes, alguns sinais visíveis, algumas marcas físicas, mas também marcas invisíveis, emocionais. Talvez traumas, complexos, decepções e tantos outros problemas. Sim, os acontecimentos ao longo da vida, as experiências pelas quais nós passamos, deixam marcas em nós. Algumas marcas muito boas, mas outras sofridas. Quem é mãe e passou pela cesariana, carrega uma marca muito bonita. Sim, a marca da cesariana nas mulheres é uma marca bonita, porque lembra o nascimento dos nossos filhos, lembra o privilégio, o presente que Deus nos deu de sermos mães. Quais são as outras marcas que você carrega em seu corpo? Talvez nesse momento você lembre de alguma cicatriz, de algum tombo na infância que deixou ali as marcas no nosso corpo. Talvez alguma cirurgia ao longo da vida ou as rugas que vão aparecendo no decorrer dos anos. Tudo isso é natural e faz parte da nossa vida. Só que o mundo de hoje quer negar essas marcas. O mundo da beleza e da estética procura ocultar essas marcas, apagá-las ou, pelo menos, diminuí-las. Para apagar as marcas do envelhecimento e na busca por um corpo perfeito, se investe horrores, valores exorbitantes. Num país como o nosso, com tanta fome, é triste saber que nós somos um dos países campeões em cirurgias plásticas. Vamos parar e pensar. Será que esse é o sentido da vida? Será que quando Jesus voltar no dia do julgamento, o que terá mais sentido, valor? Um corpo que recebeu muitos cuidados estéticos e plásticas, inclusive, ou um corpo que carrega as marcas de amor, de dedicação e de solidariedade ao próximo? Se Jesus nos perguntasse: onde estão as tuas marcas de amor? Qual é a resposta que nós daríamos a Ele? O que teríamos para lhe apresentar? Deus quer mãos e dons sendo colocados a serviço de um mundo melhor. Jesus estava em paz com as marcas de sofrimento que ele carregava em seu corpo. Aliás, nem eram mais marcas de sofrimento, eram marcas de superação, de vitória.
É interessante nós também olharmos para as marcas no nosso corpo com esse olhar, com o olhar de superação. Não ficar remoendo o sofrimento do passado, mas antes alimentando o sentimento de gratidão a Deus. Isso mesmo, gratidão pela cicatrização que ocorreu. Cicatrizes não doem mais, porque estão curadas. Ao invés de ficarmos lamentando e nos queixando de cicatrizes, nós podemos agradecer a Deus pela vida que Ele manteve, que Ele conservou. Outra constatação importante que podemos fazer no texto é que Jesus não usou as marcas no seu corpo para se autopromover, para se enaltecer. Pelo contrário, Ele usou as marcas nas mãos e nos seus pés para comprovar a ressurreição e também para mostrar o cumprimento das profecias do Antigo Testamento. No versículo 44, Jesus diz: enquanto eu ainda estava com vocês, eu disse que tinha de acontecer tudo o que estava escrito a meu respeito, na lei de Moisés, nos livros dos profetas e nos salmos. Ao mostrar as mãos e os pés, Jesus quer tirar dos seus discípulos a descrença, o medo, o desânimo. E Jesus quer levá-los à fé, à coragem e à esperança. Isso tudo, apesar de que os discípulos tinham negado Jesus. Antes da sua crucificação, o negaram. No momento da crucificação, os discípulos deixaram Jesus sozinhos. Mas, apesar de tudo isso, Jesus não desiste dos seus discípulos. Ele não abandona os seus discípulos. Ele vai ao encontro deles. Ele vai ao encontro deles, ele continua ensinando, revelando o Evangelho e também encorajando agora os discípulos para serem testemunhas da ressurreição. Querida irmã, querido irmão, assim como Jesus não desistiu dos seus discípulos, Ele também não desiste de nós. Sempre de novo Ele vem ao nosso encontro para nos levar à fé e ao testemunho. E Ele quer tirar de nós, assim como fez com os discípulos, Ele quer tirar de nós todas as dúvidas que estão na nossa cabeça. Ele quer abrir a nossa mente e o nosso coração para crer e para viver o Evangelho. Para continuarmos refletindo sobre as marcas de amor, compartilho com vocês uma história. O menino tinha uma cicatriz grande no rosto e por isso esse menino era rejeitado, ele era excluído. Na escola não falavam com ele e nem sentavam perto dele. Na realidade, quando os colegas da escola o viam, eles franziam a testa, porque a cicatriz que ele tinha no rosto era muito grande. Um dia, depois de tanto sofrer, esse menino pediu a oportunidade para chegar à frente da turma na sala de aula e contar o que tinha acontecido, por que ele carregava aquela cicatriz. E ele se colocou na frente da turma e disse: sabe, turma, eu entendo vocês. Na realidade, essa minha cicatriz é muito feia mesmo. Mas eu quero contar para vocês como eu adquiri. Minha família é pobre. E para alimentar a família, minha mãe passava roupa para fora. Eu tinha uns 7 ou 8 anos. Também tinha 3 irmãos. Um tinha 4 anos, outro tinha 2. E uma irmãzinha de poucos dias de vida.
Foi aí que eu não sei como, a nossa casa simples, com paredes de madeira, de uma hora para outra, começou a pegar fogo. Minha mãe correu para o quarto, me pegou meu irmãozinho de 2 anos no colo, o outro irmão pelas mãos, e saiu puxando a gente para fora de casa. Quando chegamos lá fora, ela nos sentou no chão e disse para mim ficar cuidando dos meus irmãos, enquanto ela queria entrar na casa para buscar a nossa irmãzinha. Mas a casa já estava em chamas. O fogo era grande, muita fumaça, e rapidamente também a vizinhança chegou ali. E as pessoas não deixavam minha mãe entrar na casa. Eu ouvia minha mãe gritar: minha filhinha está lá dentro, eu preciso entrar para pegar minha filhinha. Eu vi no rosto da minha mãe o desespero dela, o horror, e ela gritando, mas aquelas pessoas não deixavam ela entrar na casa. Foi aí que eu tomei uma decisão, sem que as pessoas percebessem. Eu saí dali, sem ser notado, e entrei dentro da casa para buscar minha irmãzinha. Havia muita fumaça, estava muito quente lá dentro, mas eu tinha que pegar minha irmãzinha. Quando eu cheguei lá, ela chorava muito, e de repente eu vi uma coisa caindo de cima, e para não cair em cima da minha irmãzinha, eu me joguei sobre ela, e eu só sentia aquela coisa quente caindo no meu rosto, queimando o meu rosto. A turma estava quieta, atenta ao menino e envergonhada. Então o menino continuou: vocês podem achar essa cicatriz feia, mas tem alguém lá em casa que acha ela linda. E todo dia, quando eu chego em casa, ela, minha irmãzinha, me beija, porque ela sabe que é uma marca de amor. A partir daquele dia, a turma olhou para esse menino com outros olhos, com olhos de admiração e de inclusão, porque sabiam que ele era um grande herói que tinha sacrificado a sua vida para salvar a sua irmãzinha. Jesus fez esse resgate por amor a nós. E por amor a nós, ele carregou no corpo dele as marcas da cruz. O menino na história sabia que a sua cicatriz no rosto não era bonita, mas ele e a sua família sabiam que era uma marca de coragem, de solidariedade e de muito amor. Que o nosso testemunho cristão também seja assim, amoroso, solidário, em palavras e ações, deixando boas marcas. Porque a vida precisa ser muito mais. A nossa vida precisa ter um sentido maior, uma razão maior que vai além da estética. Um sentido maior que vai além da preocupação com a aparência. Deus quer e espera de nós atitudes de amor. Que a paz do Cristo ressurreto esteja conosco. Amém. Meu
E quando enfim chegar a hora de aqui cessar o meu viver, não temerei, pois Cristo vivo está. Eu viverei, pois vida nova me dará, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há. Eu sei que minha vida não será mais vã, pois meu futuro em suas mãos agora está. Oremos. Senhor nosso Deus, somos gratos por todas as marcas de amor que tens deixado em nós. Obrigado por todo o cuidado conosco, que nós possamos ser agentes de transformação e de mudança. Senhor, ajuda a nos livrar daquilo que quer tirar as marcas da experiência e da vida, as marcas que recebemos pelas boas ações que desenvolvemos durante a vida. Sabemos que fazem parte da Tua criação e não cabe a nós tirarmos essas marcas de nós. Apenas precisamos aprender, aceitar e a conviver com as marcas que recebemos. Querido amado Deus, obrigado por mais este culto, obrigado pelos momentos de paz em nossa vida. Pedimos que cuides das pessoas que sofrem pela falta de paz, pelas pessoas que sofrem devido às complicações da Covid-19. Dá forças aos profissionais da área da saúde que não medem esforços para manter a vida das pessoas. Intercedemos por professoras e professores que tiveram que se reinventar na área da educação, sendo que muitas vezes as condições de ensino à distância não sejam das melhores. Pedimos também por todas as demais pessoas que sofrem por causa de doenças diversas. Ampara e fortalece-as na fé e dá a cura para elas. Senhor, que no Dia Nacional da Diaconia, do amor ao próximo, possamos lembrar e agir em favor da vida, que possas nos dar a criatividade e buscar alternativas seguras de agir em favor do próximo. Pedimos pelas nossas autoridades para que trabalhem em favor da vida e do cuidado para todas as pessoas, independente do poder aquisitivo de cada uma. Na certeza de que ouves a nossa oração, nos unimos e dizemos em conjunto a oração que o próprio Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ao final deste culto, receba a bênção de Deus. Que a paz do Deus Criador se manifeste em teu viver. Que a paz do Cristo ressurreto te acompanhe por onde quer que andares. Que a paz do Espírito Santo te leve a agir com fé, colocando marcas de amor. Que assim a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo te envolva, proteja e te inspire. Amém. O salmista diz: os que amam a Deus encontram a felicidade nele. Desejo que todos nós possamos encontrar a felicidade e a razão de ser no nosso Deus.
Um abençoado domingo, uma boa semana para todos vocês. Andam procurando a razão de viver, neste mundo mal querem paz receber. Fazem seus caminhos tentando achar algo que pra vida valor possa dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem feliz em Jesus. E assim você será bem feliz em Jesus. Como todo mundo eu também procurei, e agora digo que a paz encontrei. Cristo me salvou e eu quero falar que uma nova vida Ele pode me dar, mas só Jesus pode dar a razão de viver. Gozo, paz e amor, só Jesus pode dar. E assim você será bem